agradecendo a Deus pela possibilidade e que tenhamos sempre boa vontade e esforço suficiente para vir aqui em busca de conhecimento. Esse conhecimento que é tão valioso para nossas vidas, espíritos ainda imperfeitos, encarnados num mundo de prova e expiação. E sempre que nós possamos ter o conselho do bem, a orientação do bem, é sempre valioso. E essas são as verdades que os Espíritos da Verdade nos passaram, foi a promessa de Jesus, e Deus nos concedeu certamente pela oportunidade da evolução, pela maturidade de nós como espíritos, ainda com dificuldade moral, mas já avançados em intelectualidade. Portanto, Senhor, ajude-nos para que nós possamos ser bem orientados, assimilarmos essas doutrinas e fazer isso como um uso constante em nossas vidas. Graças vos damos que assim seja. Então, vamos ouvir a nossa irmã Sueli. Uma boa tarde a todos. Cá estamos nós. Estudar um pouquinho mais dessa doutrina que nos ajuda a vencer as nossas dificuldades nesse mundo, né? A gente fica imaginando assim, como que eu pude ficar algum tempo sem esses conhecimentos, né? Porque quando a gente aprende, a gente melhora tanto o todo, né? A gente respira com mais facilidade, vive com mais calma, né? Fortalece a fé. Porque essa questão da fé é complicada, porque fé cega não resolve a situação. Mas, por outro lado, a gente tem intuições que as coisas não são da maneira como a gente pensa, né? Que o bicho não é tão feio assim. E quando a gente encontra explicações lógicas, porque explicação a gente encontra muitas por aí, né? Mas uma explicação lógica que não vá me convencer. Porque a gente não quer ser convencido, a gente quer entender. A gente quer discernir sobre a situação. Então, não é crer apenas, é entender a situação. Então, quando a gente começa a entender os fatos, tudo fica tão mais fácil. Aí a nossa fé, ela se consolida. Não como uma fé cega, mas como uma fé raciocinada. Aí as coisas ficam mais tranquilas, a gente tem mais confiança, a gente vive melhor, né? Os nossos medos diminuem. E isso faz bem a todas as criaturas, né? Trouxemos hoje para o nosso assunto, para o nosso encontro aqui, o Cristo Consolador. Existem momentos na nossa vida que a gente se sente tão vulnerável, tão triste, né? Tem uma frase que é de Bandeira, que num dos poemas dele, ele falava assim: estou triste de não ter jeito, né? Tão triste de não ter jeito. Então tem hora que a gente se sente assim, tão triste de não ter jeito, que parece que realmente não tem saída, não tem uma luz para nos ajudar naquele momento. E tem hora que a gente precisa de um colo, né? Precisa de algo que realmente não nos convença, mas nos faça entender o momento que a gente está passando. E esse capítulo do Evangelho, segundo o Espiritismo, Cristo Consolador, ele nos traz essa certeza, esse conforto, a dúvida desaparece, ela vira uma fé raciocinada, porque a gente encontra respostas. Começa assim: vinde a mim, vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Isso está em Mateus, capítulo 11, versículo 28 a 30. Então, são aqueles momentos que realmente a gente precisa de um colo muito consolador, né? Aquele momento que os amigos nos ajudam, falam conosco, nos consolam de alguma forma, mas parece que falta algo, né? E esse algo que falta é realmente a palavra de Jesus nessa situação: vinde a mim,
vós que sofreis, vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então a gente pode entender aí todos os sofrimentos, né? Todos eles, misérias, decepções, dores físicas, dores morais, perda de pessoas amadas, tudo isso a gente encontra consolação no Cristo. Chegam às vezes momentos na nossa vida que só, né, tem aquela frase que a gente ouve muito, só Jesus, né? Só Jesus dá causa para poder nos ajudar. E isso não é uma utopia, não, isso é verdade. Só Jesus naquele momento para poder nos trazer realmente o conforto que a gente precisa. Só que Jesus não vai se materializar aqui. Então Jesus vai falar conosco através de algo ou de alguém, de alguma coisa. Eu nunca me esqueci uma vez que uma amiga minha, amiga nossa, companheira aqui da casa que saiu, foi embora para outra cidade, e ela me disse que ela estava tão triste naquele dia, ela estava querendo morrer, né? Quando a gente quer morrer, é porque a coisa está feia, porque ninguém quer morrer. A gente pode até achar que quer, né? Mas dá uma tossida diferente. Corre para socorro, porque ninguém quer ir, não, né? Aí, às vezes, a gente dá ouve, falam que lá é muito bom, lá não sei onde, né? Mas falam que lá é muito bom, mas eu quero ficar aqui eu conheço. Então, morrer ninguém quer, mas ela disse que naquele dia ela queria morrer. Tão triste que ela estava. Ela estava em Niterói, entrou num ônibus e ali estava lá, cabisbaixa, preocupada com a pessoa que sentou-se ao lado dela, porque ela estava chorando e tudo, a outra pessoa poderia ficar incomodada, porque é constrangedor, né? Se a gente chega perto de alguém que está chorando, a gente quer fazer alguma coisa, mas também tem receio que a outra pessoa não quer falar. Então ela falou que estava cabisbaixa para ninguém ver. Aí ela começou a olhar para o outro lado, porque ela não queria que ninguém visse ela chorando. Aí o ônibus parou no sinal. E ela morou lá e é um sinal chatinho, demora, né? Aí ela disse que olhando para a janela tinha um outdoor enorme, todo azul. E só tinha escrito assim, aquilo algum namorado deve ter escrito para alguma namorada, em homenagem, estava assim, Lúcia, eu te amo. Ela se chama Lúcia. Aí ela falou que naquele momento, quando ela leu aquilo, ela falou assim, ele foi um tônico, foi uma coisa assim que me levantou. Ela falou, olha, eu não pensava mais em morrer, eu só queria viver, eu só queria dar conta da minha vida, das coisas que eu estava passando, reagir. Ela falou, aquele outdoor, Lúcia, eu te amo. Quer dizer, Jesus, Deus, Ele fala com a gente, Ele nos consola, tenta nos ajudar a minimizar a nossa dor, através das pessoas, das coisas, dos seres, da natureza, dos animais, dos amigos, de todo mundo. Então, Deus não vai se materializar em Jesus, mas vai se utilizar dos seus instrumentos aqui na terra para nos ajudar. Então, as nossas dores físicas, né? Às vezes a gente está com um problema, muito assustado, porque não sabe o que é. Aí, de repente, alguém nos visita, a gente comenta aquilo, e fulano, vai logo ver isso é simples. Eu conheço uma pessoa que estava com isso, olha, o tratamento rapidinho, ficou bom, está ótimo. Olha, vê se não é um socorro espiritual naquele momento. Porque enquanto a gente não sabe as coisas, a gente sofre. Não é? A gente sofre porque a gente não consegue entender as coisas. E assim é a nossa vida no todo. Porque a gente não entende a lei de Deus, os desígnios de Deus, a gente sofre. Sofre porque não sabe para quê nem por quê. Então, tudo isso, todos os sofrimentos, encontram consolação aonde? Na fé, no futuro e na confiança na justiça de Deus. Na confiança de que esse Pai amoroso não nos abandona, Pai nenhum abandona o seu filho. Tem uma outra historinha que confirma também isso, uma tribo indígena. O jovem tinha que passar pela iniciação. E uma das tarefas que ele tinha que vencer, ele tinha que ficar sozinho durante uma noite na floresta, num lugar escolhido pelo pai.
e ele ia ficar com os olhos vendados e ele ia passar a noite lá, sozinho. E ele não tinha como se defender de nada, porque ele não via, ele não podia tirar a venda dos olhos. O pai recomendou que, caso isso acontecesse, ele não passaria pela prova que ele tinha que passar. Ele não questionou, lá foi ele, passou a noite, passou muito susto, muito medo, frio, porque ele sentia barulho, ele ouvia barulho, sentia aproximação, mas não via o que era que estava ali. E ele sabia que ele não podia tirar, era uma questão de honra. Aí, ao amanhecer, o pai, então, se aproximou dele, tirou a venda dos olhos e falou que ele tinha vencido. Aí ele falou assim: pai, você me deixou aqui sozinho, com os olhos vendados, correndo todo o risco. Eu respeitei, mas eu senti muito medo. Eu senti terror, eu escutava as coisas e não sabia o que estava se aproximando de mim. Ele falou assim: meu filho, eu estive junto de você todo o tempo, que eu jamais te abandonaria sozinho aqui. Nada, você não correu risco nenhum. Então, nós somos esses jovens em iniciação. Estamos com os olhos vendados porque ainda é importante que a gente tente descobrir por nós mesmos as coisas, os motivos, as razões pelas quais a gente está sofrendo e tudo. Mas o pai não nos abandona. O filho pródigo é outra parábola importante que a gente já falou sobre ela. O pai entregou a parte dele para ele. E ele seguiu, mas ele foi até onde podia ir. E o pai fez isso porque o pai estava na vigilância dele. O pai sabia que ele ia chegar a um ponto que ele ia retornar à casa do pai, mas também não o abandonou. Então nós não somos abandonados. Nós passamos por tudo, mas não somos abandonados porque Deus é misericordioso. Foi isso que Jesus veio ensinar para a gente. Moisés mostrou um Deus punitivo, porque era necessário. Quem com ferro fere, com ferro será ferido, porque o povo era violento demais. Mas Jesus trouxe a segunda revelação de Deus para nós, mostrando esse Pai amoroso, que Jesus não punia, que Deus não punia, que Deus ama e não pune seus filhos. Mostra, muitas vezes, através da dor e do sofrimento que a gente tem que passar, dá a oportunidade de a gente aprender. Né? Quem não aprende pelo amor, aprende pela dor. Mas não é uma punição, é uma observação que ele nos leva a fazer das coisas e da maneira como nós estamos agindo. Então, com fé no futuro e confiança na justiça de Deus, confiando nesse Pai amoroso, e o Cristo veio ensinar aos homens, trazendo a segunda revelação com ele, né? Agora, a gente só fica imaginando as pessoas que não têm isso, né? Que não conseguem perceber isso. Quando perdem uma pessoa querida, quando perdem um ser amado, entram em desespero. Algumas querem se suicidar, querem morrer junto, porque diz que não podem mais viver sem aquela pessoa. Eu vou relembrar aqui um poema de Alden sobre a morte, que ilustra muito bem uma pessoa materialista que perde um ser amado. Eu não sei se Alden era materialista, né? Esse escritor inglês, não sei se era. Mas o que ele escreveu com a perda de uma pessoa amada demonstrava, né? Então, olha o grau de desespero, o grau de desgosto, de desilusão que fica uma pessoa quando perde um ser amado e não tem essa confiança, não tem fé no futuro. Esse futuro é a vida futura, que nós aprendemos com o Espiritismo, que nós não perdemos ninguém, é só uma separação temporária, não é só o corpo é destruído. Então, olha o que ele escreveu, é lindo, mas é forte, é doloroso, né? Ele diz assim: parem os relógios. Eu já li isso aqui quando falamos sobre a morte. Parem os relógios, cortem o telefone, impeçam o cão de latir com um osso suculento, silenciem os pianos e com um toque de tambor tragam o caixão. Venham os pranteadores, voem em círculos os aviões, escrevendo no céu a mensagem: ele está morto.
Ponham laços nos pescoços brancos das pombas. Usem os policiais luvas pretas de algodão. Ele era meu norte, meu sul, meu leste e oeste. Minha semana de trabalho e meu domingo. Meu meio-dia, minha meia-noite. Minha conversa, minha canção. Pensei que o amor fosse eterno. Enganei-me. As estrelas são indesejadas agora. Dispensem todas. Embrulhem a lua e desmantelem o sol. Despejem o oceano e varram o bosque, pois nada agora pode servir. Nada agora pode servir. Olha que coisa terrível. A dor de uma pessoa nesse momento, né? Vendo a perda de um ser amado. Acabou tudo, nada vale, nada funciona, não preciso de mais nada, quero morrer. Não é? Então, olha como dói, não é? Como sofre uma pessoa que não tem essa crença na vida futura. Eu já vi muitos falarem, muitos pensadores, que as religiões são tábuas de salvação, em que as pessoas se agarram para sofrer menos. Tipo assim, mas não é nada daquilo. Ainda que fosse uma tábua de salvação, seria melhor do que entrar nesse desespero, não é? Nessa agonia, nessa aflição de nada mais servir. Então, quando acontece isso, quando as pessoas não acreditam em nada, não acreditam numa vida futura, não têm confiança na justiça de Deus, nada esperam da vida, a não ser isso que a vida tem nos oferecido, simplesmente ou duvida ou crê mesmo que não tem nada, caem as aflições como um peso sobre a pessoa. Nada as consola. Não há esperanças que minimizem a dor, o amargor daquele momento, nada que se diga. As pessoas querem parar de viver. Foi isso também que levou Jesus a dizer: vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, que eu vos aliviarei. É diferente lá de cima. Lá era aflito, não é? Era aflito, era triste. Aqui é fatigado. Fatigado por quê? Porque cada um de nós sabe que o nada não existe. Sabe que a vida não termina com a morte do corpo. Mesmo que não tenham religião, mesmo que não sejam reencarnacionistas, nenhuma religião diz que termina. Mesmo aquelas pessoas que não têm religião, que nem em Deus acreditam, alguma coisa as leva a entender que tem algo além, podem até não saber o quê. Porque na natureza nada se destrói. Se nada se destrói, por que é que nós vamos ser destruídos? Por que é que a nossa inteligência vai ser destruída? Não é? Esse ser que somos, feito à imagem e semelhança de Deus, somos os seres mais importantes da criação? Somos. Não é pretensão, mas somos. Ainda que muito inferiores, nós somos os seres mais inteligentes da criação. Porque nós somos os únicos capazes de entender essas coisas, de compreender isso, de formular questões sobre isso. Nós somos os únicos que somos capazes de formular questionamentos sobre Deus. Mas ninguém, mais nenhum ser da criação, né, não tem essa capacidade, porque como nós somos feitos à imagem e semelhança do Criador, é esse poder de criar, de raciocinar sem limite, que nos leva a esse ponto e que faz o diferencial, né, de outros seres da criação, não menos importantes, mas nós somos os mais importantes, apesar de estarmos muito aquém ainda do nível evolutivo esperado, né, pela espiritualidade superior. Mas, como não podia ser diferente, como nada é entregue assim, ó, de presente, ninguém recebe nada de presente.
O simples presente que recebemos num aniversário quando a gente faz, que recebemos de um amigo quando viaja, não é de graça, não. Nunca nada é de graça. Se aquele amigo lembrou da gente, é porque nós somos um bom amigo, bons amigos. Ele lembrou da gente quando viajou lá longe. É porque gosta da gente. Ninguém gosta também a troco de nada. O ideal seria esse, mas não chegamos lá ainda. Então, quando alguém nos presenteia no Natal, no nosso aniversário, vai nos abraçar, é porque gosta. É porque nós também aprendemos a conquistar essa pessoa de alguma forma. Então, não é de graça. Né? Não é de graça. Tudo tem um preço, tudo tem que tudo está atrelado a uma outra situação. E Jesus não nos deixou de fora com isso também, não. Olha só. Entretanto, impõe uma condição a essa assistência que ele nos promete, a essa situação de conforto e de consolo. Vinde a mim, vós que sofreis, que eu vos aliviarei. Mas não é só ir para ser aliviado, não. Tem um preço. Tem que pagar um pedágio. A gente não gosta de pagar pedágio, mas tem que pagar. Né? Já repararam? A gente reclama pra caramba de pagar pedágio, porque Deus me livre, é muito caro, o Estado. Só que todo mundo gosta de transitar naquela rua limpinha, cuidadinha, sem buraco, né? Ah, mas o Estado é que tinha que ver isso, mas não vê. Então é melhor a gente pagar um pedágiozinho e ter segurança na estrada, limpinha, lisa, né? Porque buraco causa acidente. Então tudo tem um preço. A gente também tem que pagar um pedágiozinho para Jesus, para obter esse alívio, esse conforto que ele oferece. Entretanto, impõe uma condição à sua assistência e à felicidade que promete aos aflitos. Esta condição está na lei, por ele ensinada. Tá vendo? Não é de graça. Não vamos pensar que a gente pode fazer qualquer coisa, se arrepender, pedir perdão, fazer uma prece que vai estar tudo certo. Não é assim, não. Seu jugo, tá? Porque ele falou lá em cima, ó. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Então tem um preço. Seu jugo é a observância dessa lei. A lei que ele veio nos ensinar. Mas o seu jugo é leve e a lei é suave. Por quê? Pois apenas impõe como dever o amor e a caridade. Aí a gente resolve o problema. Quando falamos domingo sobre relacionamentos, nós vimos que o que faz que a gente tenha um bom relacionamento longo, né? Bom e longo, é exatamente a bandeira do Espiritismo, que é a fórmula mágica. Fora da caridade não há salvação. Então, o jugo de Jesus, para que a gente receba isso, nós temos que nos subjugar à lei que ele ensinou, que resume no amor e na caridade. Jesus foi a segunda revelação de Deus para nós. A primeira, Moisés. A segunda, Jesus. A gente sempre lembra aqui. A primeira foi no imperativo negativo, o que não fazer. A segunda, no imperativo afirmativo, o que fazer. Com Jesus resumindo os 10 em 2, porque 10 é muito para lembrar. 2 é mais fácil. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Isso é amor e caridade. Então, aquele que ama o próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas, ele está sendo aliviado pela mensagem do mestre. Não é o mestre que vai vir aqui abraçá-lo. É a sua própria consciência, o seu ser, o seu entendimento, entender quantas das nossas aflições ficam por conta da nossa ignorância, ficam por conta da nossa cobiça, do nosso orgulho, da nossa vaidade. Então, se nós fizermos isso aqui, nós vamos estar consolados pelo mestre. Então, ele impõe isso aí. E ele, quando sabia que ia, os seus discípulos ficaram muito tristes.
ficaram muito tristes quando ele disse que ele tinha que ir embora. Está muito alto aqui. Que ele disse que ele tinha que ir, que ele iria, mas que mandaria um consolador prometido. Aí, palavras dele assim, ó. Está em João, capítulo 14. De 14 a 17, olha só. Se me amais, guardai os meus mandamentos. Quer dizer, a lei por ele ensinada. Os 2 mandamentos que ele deixou, que resumiam os 10. E eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. Isso é importante aqui, ó. A fim de que fique eternamente convosco. O que pode ficar eternamente conosco? As coisas não ficam, as pessoas não ficam. Por mais que a gente ame, que alguém nos ame, não vai ficar eternamente conosco. Por mais que um pai e uma mãe ame o seu filho, não vai ficar eternamente com ele. Ele pode ir primeiro, ou na ordem natural das coisas, os pais vão e eles ficam. O que vai ficar com esse filho quando os pais forem embora? Os ensinamentos, os valores oferecidos a esse filho, que quando os pais se forem, estarão lá, não escritos num livro, e sim no coração, na consciência daquele filho que recebeu muito do pai. Então, quando Jesus disse isso, ele, não foi Jesus que enviaria, ó. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. Porque Jesus não ia ficar eternamente ali, junto das pessoas, como nós queremos, né, materialmente falando. Ele vos enviará o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e absolutamente não o conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Então, o que pode estar eternamente com alguém? O conhecimento, a verdade sobre as coisas, né? Isso ninguém nos tira. Morre o corpo e vai conosco as aquisições, o conhecimento, a sabedoria alcançada. Ninguém nos tira isso. Quando Bias de Priene teve que sair de Priene porque ela estava sendo invadida, todos correndo para pegar seus tesouros, para pegar seus bens, ele nada, saiu só com a roupinha dele. Bias foi um grande filósofo, um grande sábio de Priene. Então, perguntaram, mas você não vai pegar nada? Ele falou, trago tudo comigo. Então, ele sabia que o que ele precisava era seu conhecimento, a sua inteligência, isso estava tudo com ele. Ele não precisava de mais nada. O mesmo quando falaram com Mário sobre essa questão do grande escritor não ter, Mário de Andrade, que ele não tinha onde morar, ele não tinha onde ficar. Mário de Andrade, Mário Quintana, ele não tinha onde ficar, ele não tinha onde morar, morava de favor num quartinho de hotel. Aí questionavam muito, mas poeta, o senhor, com essa capacidade, com essa sabedoria, com tudo que o senhor é, como é que pode não ter uma casa que possa receber seus amigos, não ter uma casa, fica morando de favor num quartinho de hotel? Aí ele falou, eu moro dentro de mim mesmo. Então ele disse, eu moro dentro da minha sabedoria. Quando ele falou isso, não é egoísmo, é saber o que realmente importa para que a gente seja feliz, para que a gente viva feliz, não é? Eu moro dentro de mim mesmo. E o outro falou, eu guardo e levo comigo tudo de que preciso. Então é o conhecimento, esse capaz de estar eternamente conosco. Esse é o verdadeiro Consolador. É a terceira revelação de Deus para nós.
Há quem diga, mas que prepotência dos espíritas, falarem que é a terceira revelação, o espiritismo. Mas o espiritismo não inventou nada. O que a terceira revelação traz para nós é a verdade da vida, do universo, da natureza. O espiritismo não inventou reencarnação, não inventou os espíritos, apenas dá a conhecer aquilo que Jesus falou. Jesus falou sobre reencarnação? Falou. A Bíblia está recheada disso. Só tem que ter olhos de ver. O mais importante de todos é o diálogo com Nicodemos. Para que alcance o reino de Deus, tem que nascer de novo, porque o reino de Deus está dentro de cada um de nós. Para alcançar esse reino, para percebê-lo, encontrar esse reino dentro de nós, nós temos que vencer as nossas dificuldades e a nossa ignorância que nos cega para encontrar esse reino. Então precisamos de nascer de novo, ter muitas encarnações, tantas quantas forem suficientes, para que a gente se instrua. E através da instrução, a gente desenvolva a nossa moralidade. Aí sim, o conhecimento, a sabedoria, que pode e vai estar eternamente conosco, onde quer que nós estejamos. Jesus promete esse outro Consolador, que é o Espírito da Verdade, que o mundo ainda não conhece, porque não estava maduro para conhecer. Nem Nicodemos, que era doutor em leis, não entendeu isso. Falou, mestre, eu tenho que entrar na barriga da minha mãe de novo? Ele falou, és doutor em leis e não entendes essas coisas? Então, como falar sobre isso numa época que as pessoas não compreendiam nada, entendiam muito bem o que viam, o que podiam tocar, o que era tátil. Fora isso, entendiam mal das coisas do mundo, como iriam entender as coisas da alma e do espírito, né? De forma nenhuma. Na pergunta de O Livro dos Espíritos sobre esse assunto, é a 627, Kardec perguntou, desde que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual é a utilidade, então, dessa terceira revelação, né? Qual a utilidade do ensino dos Espíritos, já que ele ensinou tudo? Porque ele nos ensinou, ele reuniu os mandamentos em 2 e ponto final. E tem eles, no caso, né? Os Espíritos da verdade, mais alguma coisa para nos ensinar, já que ele ensinou tudo? Aí vem aquela história, o ensino de Jesus era frequentemente alegórico, em forma de parábolas. Magui que gosta, né, Magui, das parábolas. Ela acha difícil. Quem não acha? Todos nós achamos. Eles também achavam na época. Mas a parábola, ela dá oportunidade às pessoas, para que as pessoas entendam do seu modo, dentro das suas limitações. Então a parábola é uma forma de não impor nenhum conhecimento, porque cada um é livre para entender o que ela quer dizer. Parábola é uma história encerrando com uma certa moralidade, né, naquela historinha, porque Jesus falava de acordo com a época e com os lugares. As pessoas eram limitadas. Quem não era limitado de conhecimento era orgulhoso, vaidoso. Então era a forma dele se chegar. Historinhas marcam, historinhas fixam. É um poderoso meio pedagógico, um recurso pedagógico incrível. Faz as crianças aprenderem melhor. Então a parábola é essa história encerrando uma moralidade que deve ser tirado de algum enredo, de alguma historinha. É um processo pedagógico valiosíssimo e que Jesus sabia muito bem disso, tanto que as parábolas, até hoje elas estão aí. Até hoje elas nos fazem refletir
nos fazem pesquisar para entendê-las, para interpretá-las. Olha o valor de uma parábola. Cada um entende do seu modo. Então, ela obriga o estudante a fazer uso do raciocínio para entender a mensagem dentro dos seus limites de discernimento. Isso é a coisa mais importante que tem. Cada um entender do seu jeito. Talvez uma outra historinha possa explicar melhor esse valor assim da parábola. Um avô pregando o evangelho para os seus netos, ele começou perguntando a um dos netos: o que você vê na parede? Ele falou: eu vejo uma sombra projetada na parede. Aí ele perguntou para o outro: e você, o que você vê? Ele falou: eu vejo uma sombra, mas é a sombra de um cachorro. Porque tem cabeça, tem o corpo e tem a cauda. Aí o outro, terceiro, nem foi questionado, falou assim: e é cachorro policial, porque tem as orelhas em pé. Aí o avô falou: isso mesmo. Um viu apenas a sombra. Ele diz: um de vocês apenas viu a sombra projetada na parede, pela estatueta de cerâmica que aqui está sobre a mesa. Era uma estatueta de um cachorro. Distinguiu que era um cachorro, mas o outro foi além. Disse que era um cachorro policial. Então, o primeiro foi limitado. O segundo foi um pouquinho mais além e o terceiro concluiu. Tirou a moralidade ali do enredo, né? Tirou tudo que podia. Ele tinha essa competência. Então, isso aí, as parábolas, elas são assim. Uns dizem que são historietas, outros que são relatos muito interessantes. E, finalmente, outros descobrem a moralidade ou ensinamento que a narrativa oculta nas suas entrelinhas. Então, a importância da parábola é muito grande, porque faz cada um entender do seu modo. E não impõe conhecimento a ninguém, e todo mundo fica feliz, porque todo mundo entendeu da maneira que conseguia entender. O Espiritismo, então, vem, na época predita, cumprir a promessa do Cristo. Preside ao seu advento o Espírito da Verdade. Ele chama o homem à observância da lei. Ensina todas as coisas, fazendo compreender o que Jesus só disse por parábolas. Aí não tem historinha. Ninguém vai entender do seu modo. Ninguém vai estar limitado, porque o Espiritismo levanta o véu para desmascarar os hipócritas e confundir os orgulhosos. Não sou eu que digo, isso está lá na 627. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porquanto fala sem figuras, nem alegorias, levanta o véu intencionalmente lançado sobre certos mistérios. Porque era importante naquela época, porque nós não temos condições de entender tudo. A gente fica se perdendo, se preocupando em conhecer a natureza de Deus. Nós não vamos entender isso, muito menos agora. Pode ser que muito evoluídos a gente entenda. Mas nós não precisamos de entender a natureza de Deus para saber que Ele é o nosso Pai misericordioso, Criador do universo. Porque foge, né? A criação foge à interferência humana. Quem olha para esse universo maravilhoso, quem olha para esse céu lindo, né? Polvilhado de estrelas, como um manto cheio de diamante, pergunta para o outro: foi você, fulano, que fez isso? Cara, eu não posso fazer isso. Então, se foge à alçada humana, alguém superior fez isso. Nós não precisamos, então, de entender a natureza desse ser para saber que ele é o Criador. Quando chegar o momento, a gente pode até compreender a natureza de Deus. Por enquanto, não. Então, o que importa? Não é saber muito, procurar muito e não aceitar essa evidência que até mesmo os físicos materialistas estão aceitando. Não o Deus que as religiões criaram, mas uma força inteligente, superior, que criou e mantém esse universo.
Disse o Cristo: bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Mas como há alguém de se sentir consolado em meio à aflição, se ele não sabe por que ele sofre? É como colocar uma criança de castigo, bota lá dentro do quarto, tira o videogame que ela gosta, tira o celular que ela gosta de falar. Hoje em dia os castigos são assim. Antigamente botava numa cadeira e ficava. Não deixava jogar bola, agora não deixa jogar videogame, não deixa usar o iPad, o iPhone, né? Não deixa. Agora progrediu, mas não deixa de ser castigo, é tudo igual, né? Sem explicar para ele por que ele não pode usar o videogame, por que ele não pode usar o iPad, por que ele não pode, né? Então, mostrando para ele que ele fez algo que não devia e que por isso ele vai ficar um tempo sem essas coisas que ele gosta, para dar tempo a ele de refletir sobre o que fez, ele até se conforma, ele até não gosta, mas ele entende. Agora, castigar o outro sem que ele saiba o que ele fez e por que ele está ali sendo castigado, não é justo, não é? Então, quando esses conhecimentos chegam até nós, quando a gente entende que existe a lei de causa e efeito, que existe a reencarnação, que nós somos responsáveis pelo que nós fazemos, que esse Pai amoroso e misericordioso não pune ninguém, apenas dá a oportunidade do resgate, a gente entende melhor porque muitas vezes nós estamos passando por essa ou aquela dor, por essa ou aquela dificuldade, porque o Espiritismo mostra a causa dos sofrimentos. Nas existências anteriores, causas anteriores das aflições, coisas que fizemos em outras experiências na matéria, e a destinação da Terra, onde o homem expia o seu passado. A alma tem que reencarnar para que ela possa expiar o seu passado, provar que ela já está melhor. Aprende muito mais rápido na erraticidade, mas precisa da terra, dos mundos materiais, precisa da influência desse mundo. Nós gostamos, quantas vezes nós vamos tomar uma atitude com alguém, a gente sabe que não é o ideal, mas a influência do mundo é muito grande, a influência das coisas boas que esse mundo nos oferece, e que nós abraçamos porque ainda somos inferiores. Então esse mundo é realmente uma grande escola, que vai nos dar a oportunidade para que a gente prove que a gente está melhor. Não é? Então mostra a destinação, por que o espírito nasce, por que eu tenho que nascer, porque eu não podia ficar quietinha lá na dimensão dos espíritos. Mas aí eu não vou provar que sei, eu posso me instruir, mas eu tenho que provar que sei. E como a dimensão dos espíritos não tem os recursos materiais para que eu possa provar, eu tenho que nascer. Eu tenho que ir aqui aportar. Para então provar que já sei. Mostra o objetivo dos sofrimentos, apontando-os como crises salutares que produzem a cura, e como meio de depuração que garante a felicidade nas existências futuras. Ora, nós somos um universo em miniatura. O nosso corpo humano é um universo em miniatura. Com esse corpo, nós podemos experimentar as dores do corpo e da alma. Todas as vezes que transgredimos as leis orgânicas, não do Estado nem do município, não, mas a lei da nossa organização física, a gente sofre. Todas as vezes que nós falamos o que não devemos, a gente sofre. Principalmente se a gente já tiver alcançado um nível de consciência e de sabedoria que aquilo não era para ser dito. Então nós experimentamos na organização física a dor física e moral. Todas as vezes que fazemos o que não deve. Quem não pode comer determinado alimento e come, vai fazer o quê? Vai reclamar depois que fez mal? Que está lá passando mal? Não pode reclamar, sabia que não podia. Então, na vida, no decorrer da existência,
não é, nesse universo inteiro que Deus criou e que minimizou em cada um de nós com os nossos corpos para nos ensinar mais concretamente, a gente encontra aí essa certeza que a dor é um aguilhão de aperfeiçoamento, que a dor é importante para nos recolocar no trilho da obediência. Senão a gente não fica nele. Descarrila. Sai do trilho. Vai enveredar por caminhos que não vão ser satisfatórios e que vão nos fazer sofrer. Então a gente entende isso. É o conhecimento. É aquele espírito da verdade nos dando a conhecer. Então isso vai nos frear, vai minimizar a nossa dor, porque nós vamos saber por que é que nós estamos sofrendo. O homem compreende que mereceu sofrer e acha justo esse sofrimento, embora não goste. O Espiritismo lhe dá fé inabalável no futuro e a dúvida pungente não mais lhe apossa a alma, porque ele sabe que vai passar. Ele sabe que o sofrimento é temporário. O Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido: o conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que ele está na terra. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. Vivemos num mundo de ilusões. Infelizmente é assim. A gente cria necessidades que não deveríamos criar, sofremos por perdas que não deveríamos ter. Não é? Então a gente vive realmente num mundo de ilusões, num mundo de incertezas, e muitos ignorantes da verdade não conseguem se libertar porque querem permanecer ignorantes. A gente vai relembrar aqui uma metáfora de Platão. Está escrita em A República, essa metáfora. Coloca nos lábios de Sócrates, que Sócrates não escreveu nada. Os grandes primeiros sábios e filósofos não escreveram nada. Ensinaram, mas não deixaram nada escrito. Né? O primeiro de todos, né, dos grandes pensadores, matemáticos, Tales de Mileto, não deixou nada escrito. Teorias e teorias matemáticas, mas ele não escreveu, mas ele exercitou e as pessoas depois escreveram. Sócrates foi outro que também não deixou nada escrito, mas Platão foi seu discípulo, escreveu por ele. Então, em A República, Platão coloca nos lábios de Sócrates uma metáfora interessantíssima relacionada à nossa visão da realidade. Numa caverna vivem seres humanos. Ali nasceram, dali nunca saíram. Estão acorrentados em tal posição que só podem observar o que está à sua frente. Estão acorrentados, tem uma fogueira atrás. Por trás deles arde uma fogueira. A luz do fogo projeta sombras na parede, pelos sentidos e pela ignorância. A caverna fecha as pessoas ali, né? Acorrenta as pessoas ali. Impedem as pessoas de ver o mundo real, que Platão chama de universo das ideias. Então, impedem as pessoas de ver o mundo real, que é o universo das ideias. Não tem ideias, não podem ter, só veem sombras. A fogueira é a experiência sensorial que pouco ilumina. É só uma sombrinha, né? Projetando sombras de ilusão nas paredes existenciais. Alguém desenvolve a sensibilidade, supera a ignorância, conquista o saber e deixa a caverna. E aí? Aí ele vai, num primeiro momento, deslumbrar-se com a luz solar, com tudo que ele vai ver fora daquela caverna. A visão gloriosa da natureza que ele nem sabia que existia. Lamenta o tempo perdido, o comprometimento com as sombras, mas passou. Decide ajudar os companheiros com a sua experiência nova. Não é bem recebido. Não acreditam nele. Julgam que está delirando. Hostilizam-no. Parecido com o peixinho vermelho, né? Depois eu trago a do peixinho vermelho. Essa era menor para a nossa conversa.
Não acreditam nele, julgam que ele está delirando e ainda hostilizam a pobre criatura. Aconteceu isso com o próprio Sócrates, condenado à morte pela pretensão de ensinar os homens a enxergar além das sombras, dar às pessoas o conhecimento necessário para que elas possam usufruir dele em todos os momentos, em todas as épocas, como espíritos imortais que somos, né? Observando a metáfora de Platão, sobre outro ângulo, podemos situar a caverna como nosso confinamento na matéria densa, no corpo físico, a partir então da reencarnação. O corpo físico impõe-nos inúmeras limitações. O espírito fora do corpo é livre, mas no corpo ele está limitado aos sentidos do corpo, aos 5 sentidos do corpo. Tanto que quando alguém tem premonições, quando alguém tem algumas ideias chamadas de sobrenaturais, diz que é o 6º sentido. Porque nós, o espírito encarnado, está limitado aos 5 sentidos do corpo. Inibe nossas percepções tão intensamente que não conseguimos sequer imaginar a vida nos planos etéreos, embora estivemos lá. Por isso que muita gente acredita que morreu, acabou. Porque os sentidos nos limitam de tal forma que a gente acha que não pode viver sem isso. Que a gente precisa da visão, que a gente... Quantas pessoas ainda pensam assim? Mesmo aquelas que sabem que a vida continua em outro estado, numa dimensão diferente, às vezes falam, como eu posso fazer doação de órgãos? Como é que eu vou enxergar se eu doar a minha vista? Como é que eu vou enxergar depois? É depois, não é agora. Depois nós não precisamos do corpo. O espírito enxerga por um todo. Ele não enxerga com os olhos do corpo, é um sentido diferente. Os olhos, os ouvidos, tudo a gente só precisa quando está no corpo. Fora do corpo não precisamos mais disso. É tudo muito nebuloso, muito sombrio, quando se fala como é a vida do outro lado, né? Na dimensão dos espíritos, costumam até dizer lá em cima. Não existe lá em cima. Os astros são redondos, não tem embaixo, nem em cima, nem de lado, né? Há 2 maneiras da gente superar as sombras da caverna. Uma é morrendo, sobre o concurso da natureza, né? Mas essa não é uma boa ideia. Como eu falei, alguém aqui quer morrer? E a gente não precisa de morrer para aprender alguma coisa, a gente não precisa de morrer para adquirir conhecimentos. Se partirmos daqui sem preparo, vai ser pior ainda, né? A vida espiritual vai nos ofuscar. Aquele que parte da terra sem nada saber da vida futura, sem achar que a vida continua, e que ele achava que morre, acabou e morre, a surpresa dele é tão grande que ele fica ofuscado, ele fica enlouquecido. Às vezes a gente recebe aqui a visita de irmãozinhos na reunião mediúnica que se surpreendem por não terem corpos e estarem falando através de um médium. Ficam desesperados, ficam perdidos, até que entendem essa situação. Então não é uma boa sair da terra ignorante dessas coisas. A segunda forma de sair da caverna, essa é joia, é através do conhecimento. Não precisamos morrer para aprender, para ter conhecimento. Enxergamos melhor a partir do empenho por ampliar os horizontes do nosso pensamento, buscando as luzes espirituais para definir de onde viemos, por que estamos aqui, para onde a gente vai. Então veremos como somos de verdade, não como supomos ser na pálida visão das sombras e das ilusões que criamos para nós. E nos habituaremos, melhor dizendo, à claridade para que não nos ofusquemos quando chegar a hora de sair da caverna. Diz Sócrates, ainda nessa metáfora, o mundo do conhecimento, a ideia do bem aparece por último e é percebida apenas com esforço. Lembra quando a gente falou no início? Nada acontece sem a gente se esforçar. A gente precisa adquirir a caridade, o amor, para ser
aliviado por Jesus. Então, tudo tem um preço a se pagar. Precisamos nos esforçar para alcançar conhecimento. Não basta ler, a gente tem que entender. A gente tem que procurar entender o que está ali. Não basta alguém nos dizer, não basta a gente decorar essa codificação, né? Pegar o livro dos Espíritos e saber de cor e salteado, se a gente não coloca isso na corrente do pensamento, para a gente poder discernir sobre tudo isso e aprender de verdade. Então, a ideia do bem aparece por último e é percebida apenas com esforço. Mas, quando percebida, torna-se claro que ela é a causa universal de tudo que é bom e belo. Quer dizer, a ideia do bem que a gente aprende através do conhecimento é a causa universal de tudo que é bom e belo. O Criador da luz e o Senhor do sol nesse mundo visível a nós, né? Jesus esclarece a respeito do assunto dizendo: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É essa verdade que o Consolador prometido, que é a doutrina espírita, traz para nós. Aquilo que é capaz de estar eternamente conosco. Somos julgados por nossos sentimentos, por nossos pensamentos e ações, a cada momento, experimentando inelutavelmente o quê? Felicidade ou infelicidade, dependendo da atitude que tomarmos. A existência terrestre, com as exigências de subsistências, a necessidade do trabalho, a imposição do sofrimento, os conflitos de relacionamento, as surpresas da fatalidade, as situações dramáticas que nós vivemos, funcionam como uma lixa grossa a desbastar nossas imperfeições mais grosseiras. Em verdade vos digo, os que carregam seus fardos e assistem os seus irmãos são bem-amados meus, Jesus disse. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e nos mostra o sublime objetivo da aprovação humana, Kardec diz. Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que lhe pedem. Seu poder cobre a terra e toda a parte, visível e invisível. Junto de cada lágrima colocou ele um bálsamo que consola. Sabe que bálsamo é esse? O tempo. A abnegação e o devotamento são prece contínuas e encerram um ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nessas duas palavras, abnegação e devotamento. Elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. O sentimento de dever cumprido vos dará repouso ao espírito resignado. Então, esse amor de Deus que espalha e coloca junto de cada lágrima, o bálsamo é o tempo. O tempo que se encarrega de tudo, de minimizar nossas dores, de nos dar oportunidade de compreender que ela é um aguilhão de aperfeiçoamento. E com isso traz um grande ensinamento dizendo que tudo passa, tudo passará. Não tenhamos dúvidas nisso. Todas as coisas na terra passam. Os dias de dificuldade passarão. Passarão também os dias de amargura e solidão. As dores e as lágrimas passarão. As frustrações que nos fazem chorar também um dia passarão. A saudade do ser querido que está longe passará. Dias de tristeza, dias de felicidade, são lições necessárias que na terra passam, deixando no espírito imortal as experiências acumuladas com o tempo. Se hoje para nós é um desses dias repletos de amargura, paremos um instante, elevemos o nosso pensamento ao alto, em prece aos bons espíritos, e busquemos a voz suave de Jesus a nos dizer carinhosamente: isso também passará.
E guardemos a certeza pelas próprias dificuldades já superadas, que não há mal que dure para sempre. O planeta Terra, semelhante à enorme embarcação, às vezes parece que vai naufragar. Diante das turbulências de gigantescas ondas, mas isso também passará. Porque Jesus está no leme dessa nau. Jesus segue com o olhar sereno de quem guarda a certeza de que a agitação faz parte do roteiro evolutivo da humanidade. E que um dia também passará. Assim, façamos a nossa parte o melhor que pudermos. Isso é importante, fazer a nossa parte. O que um dia também passará, assim faça, aproveitando cada segundo, cada minuto, que por certo também passará. As folhas caídas do outono são um símbolo de que tudo passa e tudo se renova. Assim podemos entender que na vida tudo tem seu tempo. Com esta consciência, nos livramos da ansiedade, dando ao tempo seu próprio tempo. Muita paz para todos.